Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite explicando como alguns itens da reforma tributária atingem o Simples Nacional. A cerimônia de passagem do cargo de comandante do Comando Militar do Sudeste, realizada dia 17 de dezembro no quartel-general do Ibirapuera, localizado em São Paulo. O economista Otto Nogami analisando a atual elevação da taxa de câmbio. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o doutor Vitor Ciccone Lidieri, fisioterapeuta especialista em dor, e o doutor André Ciccone Lidieri, médico ortopedista especialista em dor. Fique conosco. – 29 de novembro, Brasília, 2024. A expansão do Simp, que já está em 27 estados e 4 países, comemorada em uma solenidade no dia 29 de novembro, foi um marco importante para a história dos MEIs, micro e pequenas empresas. Continue conosco. Acompanhe toda essa evolução e outras novidades através do nosso site simp.org.br. Sobre a reforma tributária, depois que ela foi avaliada, votada no Senado Federal, retornou com as alterações à Câmara dos Deputados e agora ela foi finalmente aprovada dentro da Câmara dos Deputados. Do que veio do Senado Federal em relação às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples, tivemos algum retrocesso à Câmara. O que veio do Senado foi uma alteração importante que o Senado havia feito, até com base em projeto de lei complementar que o Simp apresentou e continua em tramitação, havia a possibilidade de que a opção pelo Simples Nacional pudesse ser feita em janeiro e também em julho, de maneira que a empresa pudesse verificar o que lhe seria mais conveniente do ponto de vista tributário e fiscal, ou mesmo na impossibilidade de uma regularização ao início do ano, retomar toda essa regularidade e então fazer a opção no segundo semestre. Isso foi eliminado do projeto de lei, ou do relatório, da redação final da lei complementar que regulamenta a reforma tributária e, portanto, em prejuízo ao que veio do Senado Federal. Por outro lado, foi mantida a possibilidade de as micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional fazerem a opção pelo regime de pagamento do CBS e do IBS em separado, dentro do regulamento normal, de maneira que elas possam apropriar crédito tributário relativo ao IBS e ao CBS, bem como transferir aos seus clientes esses créditos também do CBS e do IBS. Os outros tributos que não compõem esse IVA, portanto, continuariam a ser recolhidos na forma do Simples Nacional. Isto é importante, principalmente para aqueles que fornecem a outras pessoas jurídicas insumos e produtos, de maneira a poder destinar a elas esses créditos tributários. Isto é um avanço. Por outro lado, ainda foi ratificado, foi mantido um limite de faturamento para o Simples Nacional em relação ao ISS, ICMS, o CBS e o IBS, em R$ 3.600.000 por ano. R$ 4.800.000 numa receita bruta de enquadramento como micro e pequena empresa, mas no que diz respeito a esses tributos, ISS, ICMS, CBS e IBS, um limite de R$ 3.600.000, já congelado há muitos anos e que é objeto, inclusive, de um projeto de lei complementar que está há mais de 2 anos aguardando a votação na Câmara dos Deputados. Ao lado disso, o MEI também tem o seu limite mantido em R$ 81.000. Apesar de mantido esse limite já congelado há muitos anos, é importante lembrar que a contribuição do MEI à Receita Federal
será reajustada em 2025 com base no reajuste do salário mínimo. Portanto, houve avanços em relação às microempresas, empresas de pequeno porte, nessa possibilidade de optar em separado pelo regime geral do IBS e do CBS, apropriando e transferindo créditos tributários, mas foi retirada essa possibilidade de opção e renovação semestral pelo Simples Nacional e pelo seu regime regular, bem como o congelamento por pelo menos mais um ano em relação aos limites de faturamento. De qualquer forma, o Simples vai continuar trabalhando pela regularização de tudo isso, pela ativação dessa possibilidade de opção semestral pelo Simples Nacional, já que ainda há em tramitação um projeto de lei complementar apresentada pelo próprio Simples, e trabalhar arduamente pela revisão, ou melhor, pela atualização dos limites de faturamento, tanto para as micro e pequenas empresas, como para o microempreendedor individual. E o câmbio, surpreendentemente, está nas alturas. Chegamos recentemente a R$ 6,20. A pergunta que todo mundo faz: por que está chegando a esse patamar? O que está acontecendo com a nossa economia? O que está acontecendo com o mercado de câmbio? Primeiro elemento importante a ser considerado é esse processo inflacionário. Realmente nós saímos do intervalo admitido em termos de metas inflacionárias e isso começa a preocupar o mercado, principalmente pelo fato de que, com esse tipo de comportamento dos preços, isso exige do Banco Central uma política monetária que nós denominamos contracionista. Essa política monetária contracionista, ela visa, em última instância, dar uma esfriada na atividade econômica, mais especificamente, dar uma desaquecida no mercado de consumo. Ou seja, fazer com que, com essa queda, você consegue, ou que o governo consiga, controlar mais adequadamente os preços da economia. Um outro dado que também preocupa, e principalmente o capital estrangeiro, que acaba contribuindo para essa elevação significativa da taxa de câmbio, diz respeito exatamente a essa letargia que nós estamos vivendo com relação ao arcabouço fiscal, com relação ao corte de gastos. Então, à medida que o mercado começa a sentir que o governo está tendo dificuldades na execução dessa política fiscal, então isso faz com que, caracteristicamente, o capital estrangeiro ele vá ou retorne para a sua origem. E isso, então, acaba pressionando, de alguma maneira, o mercado de câmbio. E aí, um outro elemento importante a ser considerado são as condições globais. Ou seja, à medida que a nossa economia é uma economia altamente dependente com relação ao capital estrangeiro, à medida que o cenário externo ela se acinzenta, então isso também acaba criando uma preocupação com relação àquilo que pode acontecer lá fora e o seu reflexo sobre a nossa economia. Temos então um cenário um tanto quanto que, não digo preocupante, mas um tanto quanto que tumultuado. Esperamos que, a partir do início de 2025, esse cenário se normalize, que a execução da política monetária, principalmente nos Estados Unidos e no continente europeu, elas levem realmente a uma redução da taxa de juros e, consequentemente, isso, de alguma maneira, acaba afetando positivamente a economia brasileira. O Comando Militar do Sudeste realizou na manhã do dia 17 de dezembro a cerimônia de passagem de comando do quartel-general, localizado em São Paulo. O evento formalizou a transferência do cargo de comandante do general de Exército Guido Amin Naves para o general de Exército Pedro Celso Coelho Montenegro, com a presença de autoridades militares e civis. A solenidade foi presidida pelo comandante do Exército, general de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, e acompanhada por representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário.
Durante a cerimônia, o general Amin despediu-se da tropa e da sociedade paulista. Ao final, a tropa, composta por cerca de 1.000 militares, desfilou em continência ao novo comandante militar do Sudeste. Bom, em primeiro lugar, foi um presente que o Exército me deu, poder comandar o Comando Militar do Sudeste como minha última função como oficial combatente no Exército. Depois, hoje, aliás, em fevereiro do próximo ano, eu completo 48 anos de serviço de Estado, ativo e ininterruptos, e quis o destino que minha última função fosse aqui comandar o Comando Militar do Sudeste no meu estado, paulista que sou. Foram desafios, foram momentos de angústia, às vezes, com alguns problemas para resolver, mas, acima de tudo, foram 20 meses e um dia de muita felicidade, de muita concórdia, de um excelente ambiente de trabalho, que os meus comandados entenderam as mensagens e construíram esse ambiente que todos nós gostamos, de trabalho leve, e conseguimos vencer os desafios, vencer as dificuldades, sem acidentes graves, nós não perdemos ninguém em atividade operacional, cumprimos todos os objetivos. Foi um momento que eu diria de um coroamento, de uma vida dedicada ao Exército e ao Brasil. Bom, as expectativas são muitas, mas eu primeiro gostaria de dizer que esse momento tem uma importância muito, digamos assim, de agradecimento, de gratidão a muitas pessoas, mas sobretudo ao Criador, o coroamento de uma carreira militar. Eu fui aluno do Colégio Militar por 7 anos, saí do Colégio Militar de Manaus, galguei todos os postos da carreira militar e fui abraçado pelo Estado de São Paulo. Vim comandar a 2ª Região Militar, o braço logístico e administrativo do CMSE. Depois o general Amin me convidou para comandar a 2ª Divisão de Exército, a Divisão Presidente Costa e Silva. Eu fui muito feliz, abraçado pela sociedade paulista e paulistana. Eu fico muito feliz com o desempenho da nossa gente, do nosso pessoal, principalmente dos nossos oficiais, subtenentes, sargentos, tá bem? Os cabos e soldados também, que são aqueles que vêm prestar o serviço militar em sua maioria e que trazem uma rica experiência para todos nós. Entrevista da semana. Os nossos convidados de hoje é o Dr. Vitor Ciccone Ligieri, fisioterapeuta especialista em dor, e o Dr. André Ciccone Ligieri, médico ortopedista especialista em dor. O nosso programa de hoje vai tratar especificamente de tratamento de dor sem ficar dopado. E para isso tem 2 especialistas hoje. É um prazer tê-los conosco. Muito obrigado, Cúrio. O prazer é todo nosso de estar aqui. Sinto lisonjeado pelo convite. Acho que você começou com uma chamada muito interessante. Será que nós precisamos ficar dopados de medicação para tratar a dor? Isso tem muito a ver com a história da dor, com a maneira como ela foi conduzida, com a maneira como ela foi estudada pelas pessoas e pelos hábitos que os médicos acabaram tendo e desenvolvendo de prescrever muitos remédios, às vezes com uma mão muito pesada, que a gente fala, ou seja, com muitos remédios, para daí tentar tratar o sintoma da dor ou, eventualmente, dores mais problemáticas crônicas. Mas tem muitas soluções que não só medicamentos para o manejo da dor. Você pode escolher um medicamento adequado, existe um racional por trás disso, no entendimento da dor. Então, existem fármacos que são mais adequados, remédios que são mais adequados, e isso você precisa fazer de uma maneira muito personalizada, no tete-a-tete, com cada indivíduo que sofre de dor. E sempre lembrando, precisa de uma boa reabilitação. Eu acho que aí o Vitor pode falar um pouquinho sobre reabilitação. Por favor. Curi, obrigado pelo convite, estar aqui é um grande prazer falar com vocês. Prazer é nosso. E aqui já, pegando o gancho do Dr. André falou, é importante porque quando eu comecei a estudar dor há 20 anos atrás, 25 anos atrás quase, realmente a medicação era o carro-chefe no tratamento de dor de pacientes com dores crônicas. E ao longo dos anos, nos últimos 20 anos especialmente, a gente ganhou grande espaço dentro da literatura científica e grandes estudos apareceram mostrando para a gente que a medicação é uma solução que ainda existe e é importante, porém existem
grandes técnicas, a reabilitação e a atividade física que podem ajudar e muito os pacientes com dores crônicas e algumas vezes com resultados muito interessantes a longo prazo especialmente. Então, hoje a gente consegue falar isso com tranquilidade. Você foi um dos precursores da fisioterapia e o tratamento da dor há 20 e poucos anos atrás. Quando eu comecei a estudar dor, e já logo no centro de dor, que era o único centro de referência aqui em São Paulo, que é o Hospital das Clínicas, a gente tinha existe o centro de dor lá até hoje. Realmente, como eu falei, a grande especialidade, as duas grandes especialidades que tomavam conta do mundo da dor eram a neurologia e a anestesia. E era realmente pautada na questão da medicação, o tratamento era sempre muito pautado nisso. E nós, da fisioterapia, começamos a gente brinca, né? Quando tudo era mato, né? A gente começou a desbravar essa área e entender quais eram as técnicas de reabilitação, de tratamento conservador, não farmacológico, que poderiam ajudar esses pacientes a baixar o consumo da medicação para dor e terem bons resultados a médio e longo prazo. Então, essa ideia agora, para a gente conceituar um pouquinho isso, no mundo, a dor, qual é o seu volume, quanto dinheiro está envolvido nisso, quais são as consequências de tudo isso? A dor ela tem um impacto muito grande no mundo todo. Estima-se que alguns estudos mostram de 25% até 40% da população mundial sofra de dor. Aqui no Brasil nós temos um estudo clássico feito pela Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, mostrando que diferentes regiões do país têm dores de maneiras diferentes. E isso impacta não só o indivíduo, não só a vida dele de relação com outras pessoas, com a família e também com o trabalho. O indivíduo trabalha menos, ele tem mais absenteísmo, ou seja, ele falta mais ao trabalho, ele gera mais custos. A dor crônica hoje no mundo é o problema de saúde que mais gera custo em todo o mundo, mais do que as doenças cardiovasculares e mais do que as neoplasias, os cânceres somados. Ou seja, a dor crônica tem um impacto não só na vida do indivíduo, mas também da sociedade. E tratar, reabilitar, isso vai total de encontro com as expectativas da própria população que sofre de dor. Existe um estudo da Revista Espanhola de Dor que mostra que enquanto o médico está preocupado em baixar a intensidade da dor, o paciente está preocupado em conseguir carregar o neto, em conseguir passear com o filho, e isso é muito importante, alinhar essas expectativas, fazer com que o tratamento tenha um cunho de melhorar a dor, mas de melhorar a funcionalidade. O indivíduo tem que ter uma boa qualidade de vida, uma vez que ele está em vigência de um tratamento para dor. Eu ouso muito em dizer que o tratamento que vocês fazem, os resultados obtidos, são diferenciados da maioria do que se tem hoje no mercado? Eu acho que, de certa forma, sim. O tratamento da dor é um grande desafio e nós tentamos ali por um caminho com uma equipe multidisciplinar que nós temos hoje na empresa, que é o Pain Team Brasil, a tentar levar estratégias terapêuticas que vão além do puro tratamento farmacológico. Então nós usamos sim medicamentos, mas de uma maneira muito racional. Tentamos ao máximo desprescrever medicamentos, usando eventualmente nutracêuticos, usando fitoterápicos, usando técnicas minimamente invasivas para o tratamento da dor, hoje com recurso tecnológico, da ultrassonografia, laser, enfim, campo magnético, uma série de possibilidades no tratamento da dor, de novo, para minimizar o sofrimento, para que ele possa reabilitar de maneira adequada. Você citou rapidamente aqui o nome da tua empresa, que vocês são diretores. Traduz para todos nós o que significa isso. A nossa equipe, né, a gente tem uma equipe chamada Pain Team Brasil, que veio justamente por ter uma equipe em dor, é o time da dor. É uma equipe em dor que nós somos uma equipe interdisciplinar, então nós somos médicos, o Dr. André diretor dos médicos, a gente tem fisioterapeutas, a gente tem personal trainers, a gente tem massoterapeutas dentro da equipe que juntos favorecem o tratamento dos pacientes com dores. Então, essa equipe atende hoje os pacientes aqui em São Paulo, fisicamente, no nosso espaço, na Zona Sul de São Paulo, mas a gente também atende de forma remota e online no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Então, se eu estou entendendo, qualquer pessoa pode acessar os préstimos profissionais da sua empresa. Sim. Qual é a forma que ele pode fazer o contato? Nós estamos no Instagram, então... É isso que está aqui na tela? Pain Team BR.
E pelo Instagram a pessoa pode nos mandar mensagem e a nossa secretária responde para agendamento, etc. Então, o nosso Instagram é o canal mais fácil, onde a gente é mais procurado. Bom, agora vamos lá para o embate da dor propriamente dito. Vocês têm histórias de sucesso, que aliás eu presenciei vários casos na sua clínica, de pessoas que sofreram 60 cirurgias, etc., e que hoje, sem remédios, estão reabilitados. É isso? É isso. Eu acho que uma grande questão, quando a gente fala do porquê que existem especialistas em dor, né, é porque a gente realmente sai do modelo biomédico tradicional de olhar a lesão, né, normalmente as pessoas relacionam você ter dor a você ter uma lesão. E hoje a gente sabe, a própria Associação Internacional do Estudo da Dor já considera a dor não só mais como um sintoma, mas como uma doença. E essa dor, que ela é crônica, a gente considera a dor crônica aquela dor acima, quando a pessoa tem dor há mais de 3 meses. Né? Normalmente, com mais de 3 meses de duração, ela já é considerada crônica. E normalmente ela já não vai ter mais, quanto mais tempo de cronicidade de dor, menos ela vai ter relação com aquela lesão inicial, se é que houve realmente uma lesão. Então, quando a gente entende, né, o raciocínio de ser especialista em dor, realmente faz uma diferença para o paciente, faz uma diferença no resultado do paciente, porque a gente sai daquele modelo de que quando, né, o médico ou o próprio fisioterapeuta olhava um exame de imagem, por exemplo, e julgava a dor desse paciente pela imagem que havia dentro daquele exame. Então, tem aquelas típicas frases que a gente ouvia, né? A gente vê muitos pacientes que já rodaram muitos profissionais, muitos especialistas, muitos tipos de tratamento, que já ouviram aquelas frases do tipo, olha, você tem uma coluna de um senhor de 70 anos, mas você tem 40 anos, você tem 30 anos. Olha, pela sua coluna você já não deveria estar mais andando. Né? Então você vê esse tipo de comentário quando o raciocínio está pautado num raciocínio antigo, da medicina antiga, de uma relação linear, que na nossa concepção mais atual hoje, né? E pelos estudos a gente sabe que isso não é mais verdade e que a gente precisa entender a dor do indivíduo de forma integrada, não só pelo resultado de um exame de imagem, mas também por toda uma história de vida desse paciente, estilo de vida e uma série de outros fatores. Então, quando a gente tem uma equipe interdisciplinar, a gente consegue abordar isso de uma forma muito mais efetiva, rápida e consegue trazer um resultado muito melhor. Você estava comentando, antes de entrar aqui, que existem estudos que se todo mundo fizesse uma ressonância magnética, conta para a gente, por favor. Exato. Existem alguns estudos que são muito importantes nessa relação de ter uma lesão, ter uma alteração no exame e ter algum significado clínico. E aí eles fizeram um estudo interessante, existe um estudo francês muito bacana, muito robusto, um estudo também feito aqui no Hospital das Clínicas, mostrando que aos 40 anos de idade, pessoas assintomáticas, ou seja, sem nenhum sintoma, que fazem uma ressonância magnética, você pode ter até 50% de resultados de hérnia de disco. E aí a pessoa fala, dói porque eu tenho hérnia de disco, mas veja, né? Aos 40 anos de idade, 50% da população, podemos até dizer brasileira, e pelos estudos mundiais isso também se reproduz, vão ter hérnia de disco e são completamente assintomáticos. Então, essa relação ela é muito importante. Nós tivemos a oportunidade de publicar um livro, um tratado de dor, o Vitor é o autor, eu sou o editor do livro, chama-se Tratado de Dor, Reabilitação e Atividade Física, em que nós contemplamos mais de 40 capítulos sobre estratégias possíveis do manejo da dor. E um dos capítulos é dedicado justamente a essa falta de relação entre o que se tem na imagem e o que o paciente sente. O paciente é muito maior do que a imagem. Eu estive lá no lançamento desse livro. Aliás, parabéns pela iniciativa. Imagina. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu pediria as suas análises e considerações finais. Olha, eu acho que é importante a gente ressaltar a importância do tratamento da dor realmente para a população de maneira geral, porque os pacientes acabam indo de especialista em especialista. A grande queixa dos pacientes que buscam a gente eu já visitei, né, a gente tem uma média aí de pelo menos 8, 9, 10, 11 especialistas em diversas áreas e que não resultou na resolução da dor do nosso paciente. Então, a importância de procurar o especialista em dor, quando a gente olha o paciente de uma maneira mais integrada, com esse olhar de especialidade, muda a médio e longo prazo o resultado dele, né, na vida. Então, é fundamental a gente adotar, né, a visita ao especialista em dor.
A ideia de ter médicos e profissionais que se especializem em dor é justamente de minimizar o sofrimento do paciente. Hoje, abordando de maneira integral, olhando para o paciente como um todo, e não só como um resultado de exame, escutando verdadeiramente o paciente, examinando verdadeiramente o paciente e tendo à disposição uma equipe multidisciplinar com todas essas características que nós conversamos, é isso que faz, na verdade, toda a diferença. É o conjunto da obra que faz a diferença no resultado. Dr. Vitor Ciccone Ligieri, Dr. André Ciccone Ligieri, 2 irmãos com uma história de sucesso numa clínica especializada no tratamento da dor. Muito sucesso, parabéns pelo trabalho e que possa ser a mudança de um tratamento onde as pessoas ficavam dopadas para nada disso, amenizando a dor. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Chegou o Natal, momento de amor, de confraternização, de união da família, da esperança e da fé. E eu quero desejar a você, a toda a sua família, que nos honrou, que participou, que nos acompanhou esse ano inteiro, que tenha um Natal iluminado e abençoado. Que Deus proteja a todos nós. Feliz Natal!